Boa tarde a todos, espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Paulo Silva e este é o meu canal de história, tá, gente? Então, para quem se interessa por história e gosta de história, que é um apaixonado por história como eu, se inscreve no canal, dá um like e vem comigo. Então, gente, hoje eu vou falar sobre o meu acervo de história do Brasil, tá? Na verdade, eu estava procurando os livros e acabei descobrindo que eu tenho um livro demais de história do Brasil, tá? Então vou fazer uma primeira parte hoje, né? E daqui a algum tempo eu faço uma segunda parte com os livros paradidáticos, tá? Hoje eu vou mostrar os livros que são livros considerados assim mais espessos, né? E mais consistentes, mas tem vou dizer assim, um livro histórico aqui no meio também, tá bom? Eu vou começar por ele, tudo bem? Então este acervo de hoje é de História do Brasil, tá? Então, gente, eu vou começar com esse livro aqui histórico, que é do Antônio José Borges Hermida, que é o livro que meu pai usava no ensino médio, cara. Isso aí, lá nos anos 70, né? Estudou lá no Schmidt. E eu lembro que ele deixava esses livros no armário lá de casa, né? E eu, como curioso que era, eu ia lá e olhava, né? E é até engraçado que eles dizem aqui, ó, Compêndio de História do Brasil. E aí diz assim, ó, para a primeira e segunda série do ensino médio. Do curso médio, né? Isso é um curso médio. Tá bom? Deixa eu ver se tem a data aqui da edição do livro. Ó, é curioso, né? Tem essa parte de dentro aqui. É da Companhia Editora Nacional. Ok? E aqui dentro tá falando do autor, né? Os que ele fez, os livros que ele escreveu. E a data aqui embaixo, 1968. Tá bom? Isso é muito interessante, né? Um livro que a gente pode dizer assim, já é um livro histórico, né? 68, eu não era nem nascido, eu nasci em 78. Tudo bem? Então, gente, esse é o primeiro livro que eu tenho para mostrar para vocês. É um livro que dá um ponto de vista da história mais tradicional dentro do Brasil, né? Começa com Dom Henrique aqui, né? O da escola de Sagres, né? O infante Dom Henrique, tá bom? A imagem dele. E aí vai contando a história do Brasil, né? E tal. E chega na Carlota Joaquina, mais pra frente, né? E vai até, segundo minha continha aqui, né? Falando sobre o Brasil constitucional e parlamentarismo, no finalzinho dos governos republicanos e tal, né? Se é de 68, a gente deduz que a gente estava em plena ditadura militar, né, gente? Então, a coisa estava feia, né? Tá bom? Mas recomendo, é um livro histórico, tá? Se encontrar, a quem gosta da história do Brasil, beleza? Bom, vamos para aquele que eu comecei a ler, né? Esse autor na época da faculdade, estava na bibliografia do curso, né? E eu lembro de ter comprado um livro, um desses, né? História do Brasil, num sebo, tá? E posteriormente eu comprei esse outro, uma edição mais atualizada, né? Ampliada, tá bom? História do Brasil é do grande Boris Fausto, né? Eu sempre cito como uma bíblia de história do Brasil. Ele faz esse trajeto, né? Desde o início de tudo, né? A causa da expansão marítima, como é de praxe, né? Começar, tudo bem? E recomendo, né? Ele fala sobre a chegada do Cabral no Brasil, né? A visão da historiografia tradicional, a mais moderna e tal. E vai nesse calhamaço aqui de páginas, né? Vai até é grande, viu? É sinistro. E tem uma bibliografia extensa, né? E comentada também, né? Então, o que faz com que o livro seja um pouquinho mais espesso, né? Tem uma cronologia histórica também, tá? Então, se você for até a cronologia histórica, vai até 612 páginas, tá, gente? Se você ainda usar o glossário bibliográfico, é mais um pouquinho de páginas aí. Então, é assim, gente, é um livro para ser consultado, né? Não necessariamente ser obrigado a ler o livro inteiro como eu tive de ler, né? Para concurso, para estudar mesmo para escola, tá? Não é obrigado, mas é como eu falei, sempre que você tiver uma dúvida de história do Brasil, aqui é um livro para ser consultado, como se fosse uma enciclopédia, né? Vou dizer assim, tá bom? Então acho que vale muito a pena, é um livro que eu recomendo muito, eu uso muito até hoje, né?
quando eu tenho alguma dúvida da história do Brasil, tá bom? O Boris Fausto é um senhor de idade hoje em dia já, mas ainda é vivo, tá, gente? E ele é sensacional, tá? É um historiador que eu sempre me espelho nele no sentido do conhecimento, tá bom? E tem um outro aqui, que é também, só que esse é como se fosse uma leitura sobre o Boris Fausto, né? Ele faz uma análise da obra dele, né? Dos textos dele, tá? Do Boris Fausto. Ele foi escrito por uma mulher chamada, uma historiadora, né? Chamada Ângela de Castro Gomes, que organizou, né? É como se fosse uma coleção de intelectuais do Brasil. E aí entre esses intelectuais está o grande Boris Fausto, tá bom? Então eu recomendo também vocês lerem também sobre o Boris Fausto, tá? Tá bom? Então eu comecei com Boris Fausto, vamos continuar aqui, né? Vou mostrar para vocês outros livros. Então aqui outra leitura que eu acho que é bastante interessante, história do Brasil, é a Mari Del Priore, né? E o Marco Amantino, que são organizadores História dos Homens no Brasil, né? Então aqui eles falam sobre... vou ler aqui a contracapa que diz assim: a história dos homens no Brasil não é uma história sem tensões, é uma história composta de conflitos, dominação, subserviência e violência, e também de afetos, coragem, astúcia e negociações, tá? Tá bom? Então é um livro que fala sobre o fato de ser homem, né? Numa sociedade como a nossa, né? Extremamente machista desde os tempos antigos, né? Eles fazem uma análise bastante forte, né? Bibliográfica, assim, vou dizer, tá? Então vale muito a pena para quem gosta, como eu falei, de história do Brasil. É um outro ponto de vista, né? A gente vai pensar assim na chamada microhistória, né? Tá bom? Então vale a pena, tá bom, gente? Vale muito a pena você ler esse livro aqui, tá? São vários autores organizados pela grande Mari Del Priore e pela Márcia Amantino, tudo bem? Vamos para o próximo, também da Mari Del Priore. Esse é bastante polêmico, né? Que fala das histórias íntimas, né? Histórias, sexualidade e erotismo na história do Brasil, tá bom? Então uma outra vertente, a Mari Del Priore puxa muito para esse lado, né? A história do amor no Brasil, até um livro bastante famoso, tá bom? Tem gente que discorda, acha que é exagero, mas enfim. Até na última novelinha aqui da Globo, aqui dos Tempos do Imperador, né? Aquela questão do caso suposto caso, né, da Domitila, desculpa, agora me fugiu o nome da moça lá, que tinha um caso com Dom Pedro II, pelo menos na visão da novela, claro, né, gente? E para outros foi uma visão platônica, tá bom? Então, a Marquesa, né, Marquesa de Barral, né? Então, assim, Condessa de Barral, eu lembrei, então. A Condessa de Barral, então, alguns autores consideram que era tipo um amor platônico, né? Outros consideram que realmente houve um relacionamento, eles realmente se aproximaram, né? Mas enfim, é um tema bastante polêmico, né? Porque você sempre teve aquela ideia dos personagens históricos num pedestal, né? Que eles não eram humanos e que eles não falhavam, enfim. Então a Mari Del Priore toca nesse ponto, né? Da sexualidade, que é bastante polêmico. É tabu no Brasil, né? Vai pensar, dois tabus no Brasil é sexualidade e o outro é a morte, né? Então, a gente sabe que isso sempre é botar o dedo na ferida, tudo bem? Então, eu recomendo também para quem gosta desse tipo de leitura, tá? Então, diz assim, ó: Mari Del Priore sabe como prender nossa atenção, não conseguimos interromper a leitura que nos leva aos bastidores da história do nosso país, começando pelo período colonial, passando pelo hipócrita século XIX, examinando o século XX, chegando aos nossos dias, tá bom? Quem escreveu isso foi Moacir Scliar, no prefácio, tá, gente? Recomendo muito também, tá bom? Mari Del Priore, sensacional, tá? Historiadora. Ok? Aí agora a gente vai entrar mais na questão da africanidade, né? Que é uma área que eu adoro, né, gente? Então, quem me conhece sabe que eu adoro essa parte. Esse livro aqui é África e Brasil Africano, né? Que é um livro da Marina de Melo e Souza, tudo bem? É um livro paradidático, né? Poderia ter sido colocado com os outros, mas que eu uso muito em sala de aula, né? Então é um livro sensacional. Um dos primeiros, né, que eu peguei que falasse de história da África, né? Então a gente sabe que pela lei que foi publicada, né, já na primeira década, né, dos anos 2000. Então a gente passou a ter que ensinar a história da África
no Brasil, né? Porque aí a gente relacionou a história da África com a história do Brasil, não tem como desvincular uma coisa da outra, tá bom? Então esse livro aqui é bastante didático, bastante fácil de ler e vale muito a pena também, tá bom? Tem até um resumo aqui meu dos Yorubás, né, que eu fiz há uns anos atrás, tá? E esse livro aqui é de 2008, né? Ver se dá pra enxergar aqui, ó. Tá? É um livro de 2008. Vou achar aqui para mostrar para vocês. A edição é a segunda edição, ele já deve estar em outra edição, né? Tá bom? 2008, segunda edição na época, tá? Recomendo muitíssimo para vocês, meus alunos e quem me acompanha no canal também, tá bom? Um outro livro também que fala de africanidades, tá, gente? Que eu acho que vale muito a pena é esse daqui, ó. Esse bichão aqui que eu falo, né? Na verdade, ele é um livro que fala justamente da revolta dos malês, que é uma revolta pouco comentada no Brasil, né? Tá bom? Que foi a revolta dos escravos da Bahia. Nessa novela do Tempo do Imperador, eles chegam a mencionar, né, sobre os malês. Um dos personagens lá, o Samuel, né? Ele era um ex-malê. E assim, os malês, eles quase fundaram a República Negra no Brasil, tá? É disso que trata o livro do João José Reis, tá? Que é um historiador. Tudo bem, gente? Sensacional esse livro. Mas é como eu falei, para quem tem apetite para ler, da Companhia das Letras, tá? Do tempo que a gente tinha dinheiro para comprar livro, né, na livraria, e tinham livrarias para a gente comprar, né? Hoje em dia é tudo da Amazon, ou então você vai num sebo, né? Então hoje em dia o livro está muito caro. Na época já era caro, né? Se eu não me engano, esse livro aqui custou mais de 50 reais. Já tem um tempinho que eu comprei ele, né? Livro no Brasil, infelizmente, é um negócio muito caro. Essa edição é de 2003, tá, gente? Tá bom? E eu comprei um pouco depois, né, de 2003. Eu não lembro exatamente de que ano que foi, tá, gente? Tá bom? Mas esse livro é de 2003 e vale muito a pena. Ele tem boas páginas, como eu falei, para quem gosta realmente, se interessa pelo tema África e Brasil, né? E com certeza é uma leitura que eu pretendo refazer, né? Que infelizmente no momento eu não tô tendo muito tempo, mas é uma leitura que você tem que de vez em quando dar uma olhada, né? Para conhecer, aprender, para quem nunca leu, tá? Tá bom? Então, ó, ele vai, se você contar aqui, é muita coisa, né? Vamos ver até onde vai o texto. Tem um glossário de termos muçulmanos, né? Vou até o glossário aqui, então, ó. Vai até 607 páginas, tá, gente? Tá bom? É um calhamaço mesmo. É um livro sensacional sobre a revolta dos malês, tá bom? Rebelião escrava no Brasil. A história do levante dos malês em 1835. João José Reis, tá, gente? Que é um historiador sensacional, tá? Vale a pena. E outra recomendação minha, isso para quem realmente se interessa por história da África e história do Brasil, claro, né? A gente está falando de história do Brasil, né? Essa é a nossa temática, tá bom? Então vamos para o próximo. O próximo é o best-seller, né? Um best-seller sensacional, muito famoso, né? Primeiro do Laurentino Gomes, fez muito sucesso, em 1808, que eu vou ler aqui para vocês, ó. Ele já arrebentou, já no título, né? 1808. Como uma rainha louca, um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Laurentino Gomes, tá? Tá bom? Então, e aí ele virou best-seller, tá? Com esse livro em 1808. Eu demorei um tempo para poder comprar, né? E aí quando eu comprei, ele já era um best-seller, já tinha sido bastante vendido. E é sensacional, tá, gente? O jeito que ele conta, né, a história da família real é bastante divertido. Então vale a pena. Beleza? Recomendo muito. Depois desse, tá, gente? O Laurentino Gomes, ele escreveu outro, como se fosse continuando, né? Que aí ele já conta a história do Dom Pedro, né? E da família dele, né? Em 1822, tá? E aí diz assim, ó, o título: Como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado. Tá bom? Então é sensacional, tá? Aí tem a fotinha aqui, né? A imagem do Dom Pedro, o primeiro, né? Tá bom? Então, sensacional, tá, gente? Tem que ler, né? Tem que ler. Não vou contar porque senão vai perder a graça para vocês, tá? É uma outra recomendação minha também. 1822 de Laurentino Gomes, tá bom? Sensacional. O próximo agora é o livro que fecha, né, a trilogia aí, Império e República no Brasil, tá, gente?
que é 1889, também do Laurentino Gomes, como eu acabei de falar, né? E aí diz assim: como um imperador cansado, um marechal vaidoso e um professor injustiçado contribuíram para o fim da monarquia e a proclamação da república no Brasil, tá? Aí aqui tem a imagem do Deodoro, né? Tá bom? Então, deduz-se, né, que um deles é o Deodoro, tá? Tá bom, gente? Então, é o que fecha a trilogia aí. Também é muito bom. É como eu falei, a leitura do Laurentino Gomes é uma leitura agradável, fácil. Não é cheia de notas de rodapé. Nada contra a nota de rodapé no trabalho acadêmico, tá, gente? Mas para a leitura, para você trazer o leitor para você, você tem que ser mais, vou dizer assim, mais simples na sua linguagem, né? E o Laurentino Gomes, ele consegue ser simples sem ser, vou dizer assim, fútil, né? Ele é simples e eficaz. Como dizia um amigo meu, sucinto e pertinente. É isso aí, tá? Tá bom? Então, 1889 de Laurentino Gomes é outra recomendação que eu faço para vocês também. Beleza? E para finalizar o nosso vídeo, tá? Um outro sucesso estrondoso, também de Laurentino Gomes, que vocês estão vendo aí de trás, né? Que é Escravidão, tá, gente? Esse é o volume 1, tá? O Laurentino, ele pretende escrever 3, né? Se não me engano, tá? Aí veio a pandemia, ele parou, aí demorou um pouquinho para lançar o segundo. Eu estou lendo o segundo agora, atualmente, tá? Dele, só que no formato digital. Esse daqui é em formato tradicional, né? Tá bom? Então, o que que diz aqui, né? Escravidão, volume 1, do primeiro leilão de escravos, de cativos, desculpe, em Portugal, até a morte de Zumbi de Palmares, tá, gente? Então ele vai até mais ou menos ali o final do século XVII, tá? Tá bom? Bem no finalzinho do século XVII. Tudo bem? Sensacional também, tá? Ele viajou para a África, né, cara? Então ele fez um trabalho de pesquisa sensacional, tá? Então eu recomendo muitíssimo para quem quer aprender a história da África e Brasil de uma forma sintética, né? Porque existem outros livros que falam de história da África, eu tenho ali, tá? Mas são livros enciclopédicos, né? Isso aqui é uma síntese, então vale a pena, tá bom? Tudo bem? E o último, né? A gente poderia dizer que é o volume 2, tá, gente? Do Laurentino Gomes, mas ele está em formato de e-book, né, que a gente fala, né, o formato digital do Kindle, tá, gente? Então ele, se abrir, né, ele não é esse formato tradicional que nós temos aqui, tá? Mas eu recomendo também, tá, gente? Assim, a gente tá numa época que o livro tá muito caro, né? Então o livro, e-book, às vezes ele tá mais barato que o livro, a gente chama tradicional, né, o formato tradicional. Então você acaba optando muitas vezes, tá, pelo livro, esse vermelhinho, tá, gente? É o volume 2, tá bom? Não sei se vocês estão vendo aí, tá? Deixa eu abrir ele aqui para vocês verem, ó. Tá bom? Certo? E aí, eu uso com uma letra bem grande, né? Porque é numa tela de celular. Então, mas você pode diminuir, tá? Para quem... Ó, tá bom? É assim, é bastante prático, né? O formato digital, eu sempre recomendo para os alunos. Mas é como eu falei, não é a mesma coisa que você ler, né, o livro nesse formato aqui, para quem está acostumado, tá bom, gente? É mais por uma questão de economia mesmo, de espaço, como eu falei para vocês, né? Aqui na minha casa eu tenho muito livro, então eu falo isso para os alunos também, então a gente chega uma hora que a gente não tem onde pôr mais livro, né? E aí não tem como, tá, gente? Tá bom? Então por isso que a gente acaba optando pelo formato digital, além de ser normalmente mais barato do que o livro no formato tradicional, tá bom? Então espero que você tenha gostado do vídeo. Recomendo esse vídeo para os amigos, compartilhe, se inscreva no meu canal, dá uma força pro professor Paulo Silva, né? Afinal de contas, vocês que gostam do professor, né? Pode dar uma força para mim, recomendando esse canal para outras pessoas, tá bom? E até uma próxima, se Deus quiser.